O Whindersson Nunes posta tweet, é rebatido por Nando Moura e manda... Entenda toda a treta envolvendo a Xbox Mil Grau e a Xbox Brasil. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar mais uma edição do New York Treta, apresentada por Daniel Versosa. E pelo Matheus Versosa também, o barrigudo. Opa, gente, Daniel Versosa. Opa, gente, Matheus Versosa. Nós estamos ao vivo, diretamente dos estúdios NIT, com nova notícia no ar. Antes de começarmos com as notícias de hoje, temos um recado importante pra dar pra vocês, hein? Dá uma olhadinha. Ei, você aí, você mesmo. O que você acha de ganhar comissões de 100 a 500 reais por dia, usando todo o poder da internet a seu favor? Milhares de pessoas comuns já fazem isso de forma quase automática, com um robô que se configura uma vez e depois faz vendas para você todos os dias, mesmo que você não tenha experiência. Eu sei que parece bom demais, mas é algo real e 100% legal. Clique no link na descrição do vídeo, veja os depoimentos reais e comece a lucrar hoje mesmo. Então é isso, hein, meus negros? Deixaremos o link do Robô Milionário aqui embaixo na descrição para que interessados possam estar conferindo. É uma oportunidade única que você não pode deixar passar. Recado dado, vamos pro vídeo. No último dia 2 de junho, o Whindersson Nunes postou um tweet no mínimo controverso. Na postagem dizia o seguinte: vocês dizem que Deus está em todas as coisas e esquecem que vocês são as coisas também. Vocês são Deus, gente, acorda. De certo modo, esse tweet deu o que falar. Teve até gente dizendo que ele confundiu os chifres. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não vai entender. Mas o que mais chamou a atenção foi a resposta do Nando Moura, que disse o seguinte: foi esse pensamento que levou à queda de toda a humanidade. Porque Deus sabe que no dia que dele comer, eles abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Disse o diabo. De Alexandre até Stalin. Ruína. Deus quer habitar em nós através do seu filho. Como resposta, o Whindersson mandou um singelo foda-se. Não satisfeito com essa resposta, o Nando Moura decidiu postar um vídeo em seu canal para falar sobre o assunto. No vídeo, intitulado como O Whindersson Nunes e seu Deus, o youtuber começou falando sobre sua resposta ao tweet do Whindersson e explicando para o pessoal. Vamos ver para que vocês entendam melhor. Roda aí. Com certeza. Mas eu vi aqui o senhor Whindersson Nunes escrevendo esse tipo de coisa e depois me desrespeitando aqui, e eu tive que fazer esse vídeo. Ele escreve o seguinte no seu Twitter: V6 diz que Deus está em todas as coisas e esquece que V6 são as coisas também. V6 são Deus, gente. Acorda. Ou seja, todos nós somos deuses. O Whindersson Nunes, o pobre não sabe escrever muito bem, escreve dessa forma. Mas essa é uma visão teomânica das coisas, onde o homem é o centro da teologia e não Deus. Não importa aquilo que ele acredita, eu respeito aquilo que ele acredita, da forma que ele acredita. Mas o problema é que ele me desrespeitou aqui. Esse é um post público que ele colocou, e aí eu coloquei a minha resposta cristã a respeito disso, que é a visão que os cristãos têm a respeito desta frase que ele colocou. Eu coloquei o seguinte: foi esse pensamento que levou à queda de toda a humanidade. E aí eu cito um versículo da Bíblia onde Satanás tenta Adão e Eva. E Satanás diz o seguinte: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, disse o diabo. Essa é a versão, essa é a visão cristã das coisas. Não interessa se você vai entender a história de Adão e Eva de maneira alegórica, de maneira metafórica, de maneira literal. O que interessa é essa história nos conta que uma vez que nós desobedecemos a Deus e queremos ser como Deus e nos colocamos como conhecedores do bem e do mal, aí, meu amigo, este é o maior pecado que existe. O primeiro mandamento é justamente: ama a Deus acima de todas as coisas. E aí eu complemento o texto dizendo o seguinte: de Alexandre o Grande a Stalin, sempre é a ruína. Porque quando os homens querem ser deuses, eles de fato, quando conseguem o poder, né, em cima, perante os outros homens, que se colocam nessa posição, eles de fato levam
tudo que está ao redor arruína. E tudo o que sobra deste plano, desta vida, é o pó. E a visão cristã disso é o seguinte: Deus quer habitar em todos nós através do seu Filho Jesus Cristo. Então esse foi o tweet que ele escreveu. Ele tem o direito de colocar aquilo que ele quiser, do jeito que ele pensa no tweet dele, e eu tenho o direito de fazer também. Logo após essa explicação, o Nando Moura comentou, né, sobre o que ele achou do foda-se que recebeu do Whindersson. Vamos ver o que ele disse sobre isso? Você quer ver? Vamos, que dei risada. E aí o cara me responde como? Responde aqui, ó, foda-se. Vem cá, moleque. Você acha que você tá falando com quem? Você acha que tá falando com os teus coleguinhas? Você acha que tá falando com a sua namoradinha ou qualquer merda do tipo? Porque quando você dá esse tipo de resposta, isso que você falou, foda-se, não é a mim que você tá desrespeitando não, seu sem vergonha. Não é a mim que você está desrespeitando. Então depois, quando você chega lá e ganha os seus números de inscritos, aí você faz um vídeo todo chorandinho. Obrigado, Deus, eu sei que sem você eu não teria nada. E aí hoje, você escreve isso daí, foda-se. Não só tudo aquilo que a tua mãe te ensinou, não só tudo aquilo que o teu pai te ensinou, tá? A mão que estava sobre você para fazer você sobreviver àquela miséria que você passou durante todo este tempo, que te sustenta 24 horas por dia, é para esta mão que você está falando, foda-se. É para este filho que você está desrespeitando. Não é a mim não, mano. Porque pode me xingar à vontade. Aqui eu sou xingado 24 horas por dia. Todas essas porcarias que você tem, todas essas amizades falsas que você dá tapinha nas costas e que você ri, toda esta merda que você acha que importa, o seu avião, o seu carrinho, a sua manchão do mamão, os seus inscritos, tudo isto é pó, moleque. Tudo isto é pó, já está fadado à destruição, tá? Então, você reflita aí, bicho, porque este momento que você está vivendo agora, de solidão, de tristeza, de depressão, né? Porque tá na cara. Quem é que não vê os teus vídeos que tu perdeu completamente a graça? Quem é que não vê? Porque não dá pra fazer rir quando você só chora, é ou não é, moleque? Você faz os vídeos lá porque os caras imploram pra você, né? Aí chega o bicho, precisa de show, faz um vídeo lá, pelo menos pra divulgar as datas. Aí você vai lá e tenta fazer alguém rir. Quando você senta de cócoras no quarto chorando, porque é assim, é ou não é, moleque? Então quando tu escreve isso daqui, não é a mim que tu tá ofendendo não, tá? É a mão que te sustentou durante todos esses anos, seu cretino. É isso. Jeremias diz o seguinte, 32:33. Eis que todo o meu povo voltou suas costas para mim e não me olhou de frente, ainda que eu mesmo os tenha ensinado repetidas vezes. Preferiram não me dar ouvidos, tampouco aceitaram a disciplina e a correção que eu lhes apliquei. Tu, moleque, ainda vai ter que padecer muito para entender o tamanho da besteira, o tamanho da burrice que você acabou de fazer. Mas eu vi aqui o senhor Whindersson Nunes escrevendo esse tipo de coisa e depois me desrespeitando aqui, porque quando você dá esse tipo de resposta, isso que você falou, foda-se, não é a mim que você está desrespeitando não, seu sem vergonha. Até o presente... Tá apressado? Até o presente momento o youtuber não comentou mais nada sobre o Nando Moura. Porém, qualquer atualização sobre o caso estaremos aqui pra vocês, hein? Podem ficar tranquilos. Quer falar, né? Você já ouviu falar em Xbox Mil Grau? De modo resumido aqui pra vocês, é basicamente um grupo de fanboys do Xbox. Pra eles, quase tudo que a empresa Xbox faz está bom, porém, tudo que a PlayStation faz está ruim. Pois bem,
Eles sempre foram considerados muito tóxicos por parte do público e muito odiados pela comunidade game, em especial os fãs de PlayStation. Porém, a coisa mudou. Além dos fãs de PlayStation, outro que não vai com a cara deles é a própria Xbox Brasil. Isso foi o que deu a entender em um tweet que eles publicaram sobre essa polêmica toda. A polêmica é a seguinte: começaram a circular pelas redes sociais várias frases e piadas racistas por parte da Xbox Mil Grau. Isso gerou uma série de críticas aos integrantes do canal e vários youtubers falaram sobre o assunto. Já vamos começar com o que aconteceu de pior na vida deles, né? Imagine você idolatrar alguma empresa e essa empresa escreveu o seguinte pra vocês: o conteúdo da conta Mil Grau não reflete nossos valores fundamentais de respeito, diversidade e inclusão. Nós exigimos a remoção imediata da nossa marca dos seus canais por meio das empresas das redes sociais. Após essa afirmação, a Xbox Mil Grau decidiu agir, né, e alterou o nome do Twitter para não PlayStation Mil Grau. Além disso, a Xbox foi muito elogiada pela atitude que tiveram em se manifestarem sobre o assunto. Em relação a isso, a Xbox Mil Grau escreveu: pelo menos agora estou elogiando o Xbox, né? KKKK. De nada. Debochado. Não foi só a Xbox que tomou uma atitude contra eles não, viu? A Twitch baniu o canal por 15 dias, porém, o público pede para que a conta seja banida permanentemente. Agora falando sobre os youtubers, né? Vários comentaram sobre o assunto, começando pelo Contente, que escreveu o seguinte: pelo que entendi da treta do Mil Grau, enquanto a Xbox Mil Grau dava lucro e vendia o simulador de PC de sofá, tava tudo bem pra Microsoft. Agora que ligaram a piada de humor negro ao Mil Grau, a Microsoft Brasil pede pra remover a marca. Hipocrisia corporativa. Enquanto dava lucro, se fingiam de cego. Outro que comentou o caso foi o Selbit. Em um dos posts polêmicos de um integrante da não PlayStation Mil Grau, o youtuber escreveu: racista nojento. Outro que criticou duramente a Xbox Mil Grau foi o Velberan, que havia feito uma nota de repúdio, a primeira nota de repúdio da Xbox Brasil, onde eles foram bem neutros e padrãozinhos, sabe? Como nota de repúdio, o Velberan cancelou a sua assinatura do Game Pass Ultimate do Xbox. Porém, após a empresa citar a Xbox Mil Grau e afirmar que não queria mais o nome da marca associado ao canal, o Velberan voltou atrás. Boa Xbox Brasil, os gamers do Brasil agradecem. Aliás, já reativei a cobrança anual da minha Game Pass Ultimate aqui. Para finalizar, vamos a uma análise importante que o Pablo Castro fez. Sempre que possível gostamos de estar colocando, né, a visão dele aqui nas notícias, pois ele explica melhor como esse caso, né, pode ser tratado judicialmente, ou seja, se o pessoal lá da Xbox Mil Grau podem ser condenados por alguma conduta ou não. Vamos ver o que ele falou, roda aí. O grande problema é que existem crimes que eles estão previstos na modalidade dolosa, ou seja, com a intenção de praticá-lo, porém eles não possuem prevista em lei a modalidade culposa, ou seja, não existe em lei definido que alguns crimes podem ser praticados sem que você tenha a intenção de praticar aquele crime. E o racismo é um desses crimes. Isso significa basicamente que você não tem como cometer o crime de racismo a não ser que você possua a intenção direta de cometê-lo. Em outras palavras, não existe racismo por acidente, você não pode ser acidentalmente racista. Essa confusão jurídica acontece porque nós temos um princípio constitucional chamado princípio da legalidade. E esse princípio determina que não existe crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, se não existe uma lei definindo que uma conduta é crime e que ela deve ser punida quando ela for praticada, você não pode punir a pessoa por conta disso. No caso, como não existe a possibilidade prevista em lei de racismo culposo, uma pessoa não pode ser condenada por racismo se ela não tinha a intenção de ser racista. E é por isso que eu te falei que nesse caso em específico, para você enquadrar esse membro do Xbox Mil Grau em um crime de racismo, vai depender. Vai depender porque da mesma forma que tem gente falando que a atitude dele foi uma atitude nitidamente racista, tem gente falando que no caso ele só quis fazer uma piada, ele só quis fazer um bait, ele só quis fazer algo relacionado ao humor negro, ao humor mais ácido. E é aí que vai entrar o papel do juiz. O juiz vai analisar o caso, ele vai ver se a pessoa realmente agiu ou não agiu com intenção, e aí com base nisso, caso ele chegue à conclusão que a pessoa realmente tinha a nítida intenção
intenção de ser racista, aí sim ele vai condená-la pelo crime de racismo. Mas qual exatamente é o artigo da Lei de Discriminação Racial que poderia ser aplicado nesse caso? Basicamente, você pode enquadrar esse caso de maneira genérica no artigo 20 da Lei de Discriminação Racial, que consiste justamente no artigo que prevê de forma genérica, de forma abrangente, o ato de você praticar a discriminação racial. Nesse artigo também se enquadra a pessoa que de alguma forma incita a discriminação racial, mas nesse caso a gente está falando de alguém que foi lá e fez algo, alguém que praticou algo. Então a minha previsão é que caso isso dê algum cenário mais grave, caso ele seja realmente processado, indiciado por racismo, eu creio que nesse caso em específico o artigo utilizado seria o artigo 20. E tem mais um detalhe. Ele fez tudo isso através do Twitter dele, através das redes sociais, de veículos de comunicação. E o parágrafo 2º do artigo 20 prevê que se por acaso você utiliza veículos de comunicação para praticar esse crime, a sua pena piora. A sua pena agora passa a ser de 2 a 5 anos de prisão, o que é algo extremamente ruim para ele, porque o que acontece, gente? Quando a sua pena ela possui a possibilidade de ficar acima dos 4 anos de prisão, ele já começa em regime semi-aberto por lei. Exatamente, o nosso Código Penal determina que se você possui uma pena superior a 4 anos e inferior a 4 anos e você não é reincidente, você já começa em regime semi-aberto. Ou seja, muito provavelmente esse não é um daqueles casos onde a pessoa faz alguma besteira e fica totalmente impune. Um pouquinho da liberdade dele pode estar em risco nesse caso. O que eu acho que pode acontecer nesse caso? Bom, se esse caso for levado à justiça, creio eu que provavelmente o juiz vai decidir contra ele. Eu falo isso de um ponto de vista prático, gente, porque vocês precisam lembrar que o juiz, ele passou por diversas etapas da vida profissional dele para sentar na cadeira de juiz que ele se encontra. Então, em grande parte dos casos, o juiz já é uma figura com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de cabelinhos brancos aqui na cabeça. E a forma como foi feito esse post lá no Twitter não fica exatamente claro para quem não está familiarizado com a internet se isso foi de fato uma piada ou não. Então pode ser que a pessoa que vai julgar o caso, ao analisar tudo aquilo que foi apresentado, dificilmente possa se convencer de que aquilo não era uma fala racista. Mostrado tudo isso, agora é com você. O que achou dessa treta envolvendo a não PlayStation 1000 Grau e a comunidade gamer? E sobre esse conflito entre Nando Moura e o Whindersson Nunes? Concorda com o Nando ou com o Whindersson? Deixe aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. Aliás, também não se esqueçam de acessar o link que estará aqui embaixo na descrição. Oportunidade única para vocês ganharem dinheiro nessa quarentena e também após dela. Enfim, esse Adriano que vai chegar ao fim. Ficamos por aqui. Falou!